Vamos saber então agora como o mercado do boi, do boi gordo fechou hoje. Também vamos tratar aqui de outros assuntos. E eu vou conversar então com o Fernando Iglesias, analista de pecuária da Safras e Mercado. Muito bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Simone. É um prazer estar aqui novamente e vamos falar assim sobre o mercado do boi com boas notícias para o pecuarista. Mais uma semana de recuperação de alta dos preços da arroba, novidades em termos de exportação. Temos muita coisa legal para falar. Recuperação então nos preços da arroba. Vamos começar por aí? Sim, os frigoríficos enfrentaram uma semana mais difícil em termos de oferta, escalas de abate apertaram, aquela oferta de fêmeas tão presente em julho, ela acabou rareando. Então, em função disso, os frigoríficos tiveram que pagar mais para conseguir colocar animais dentro da escala. E isso foi especialmente importante para essas indústrias, elas precisavam manter uma programação razoavelmente confortável por dois motivos básicos. Primeiro, mesmo os pequenos frigoríficos hoje, eles acessam mercados que não são a China, mas são importantes nas exportações de carne aqui do Brasil. A exemplo do Oriente Médio, do México, da Rússia, do Chile, mercados que não compram na mesma proporção que a China compra, mas estão comprando mais do Brasil em 2025. E o outro fator que aumentava essa necessidade de compra é uma primeira quinzena do mês de boa demanda, com o Dia dos Pais agora nesse final de semana, que aumentava a exigência dessas indústrias para conseguir colocar animais dentro da escala. Então, foram dois fatores importantes. Primeiro, a exportação, principalmente para esses destinos aí não tão usuais, né? Em que o Brasil está começando a expandir suas vendas. O México, por exemplo, é um comprador não tradicional de proteínas do Brasil que passa a se destacar agora, vem ganhando destaque. E a outra questão realmente é a demanda doméstica, com o Dia dos Pais aí no radar, que motivou aí boas vendas do atacado para o varejo. Fernando, avanço então nas vendas, exportações de carne bovina aí para China e México. A gente está vendo aí que no acumulado dos 7 primeiros meses, deste ano, tem uma participação importante, não é? Mexicana, também italiana? Sim, o que a gente precisa dizer aqui é que o Brasil está conseguindo diversificar suas vendas e não só de carne bovina. É muito importante ter essa percepção que o trabalho que o Brasil está fazendo de abertura de novos mercados, prospecção de novos mercados, de ampliação desses mercados que já são cativos às proteínas de origem animal aqui do Brasil é muito bem feito. É um trabalho que realmente precisa ser elogiado, passa ali pela condução do Ministério da Agricultura nos últimos 10 anos, passa também por associações, exemplo da BPA, da BIEC, que estão fazendo aí um trabalho muito bom realmente nesse trabalho de avançar sobre esses mercados. Não por acaso hoje somos referência na exportação global de proteínas de origem animal. Ainda temos algumas questões que precisam ser corrigidas. É o caso da influenza aviária de alta patogenicidade. Seguimos ali ainda no aguardo de China, União Europeia, entre outros mercados que não voltaram a comprar produtos avícolas aqui do Brasil. O mercado aguarda isso com muita ansiedade para que, de fato, o Brasil aí volte à sua normalidade na exportação de carne de frango também. Aproveitando que você citou aí, mais 4 países anunciaram, né, Fernando, a retirada aí das restrições em relação ao frango brasileiro: Coreia do Sul, Angola, Catar, voltando então a comprar o produto brasileiro de todo o território nacional. Japão ainda, a gente vê aí liberando as exportações para a cidade de Montenegro, mas manteve aí outros 2 municípios, não é, o Fernando? Mas essa expectativa ainda tem mercados importantes com essa restrição, não é? Infelizmente. Nós precisamos lembrar aqui que, do ponto de vista da sanidade animal, do ponto de vista da biosseguridade, não há mais nenhum impeditivo para o Brasil exportar produtos avícolas para esses países. Tá? Então, essa demora chama realmente a atenção, porque o Brasil já solucionou o problema com grande agilidade. O que se espera é que nossos parceiros comerciais tivessem a mesma agilidade para restabelecer esse fluxo de comércio, o que não está acontecendo, né? A China representa aí quase 10% das vendas brasileiras, a União Europeia tem uma representatividade de mais 5%, temos aí 15% aí das exportações do Brasil ainda comprometidas. E isso acaba gerando um efeito negativo dentro do mercado. A avicultura de corte está sofrendo em função disso,
as últimas semanas foram instáveis em relação a preço, com muita volatilidade, com dificuldades de colocação de produto em alguns momentos, e acabou gerando ali um cenário de preços aí um pouco mais pressionados para alguns cortes, a exemplo da coxa e dos outros cortes que compõem ali essa parte do frango. Então, é um ambiente ainda complicado, é um ambiente difícil e que precisa de celeridade, precisa de agilidade para essa retomada da exportação, para que o mercado retorne à sua normalidade. Fernanda, eu queria abordar com você, a gente está fechando a semana, né, em relação ao tarifaço norte-americano, 50% aí para muitos produtos que representam aí quase 36% das exportações do país. Carne, né? A gente vê aí a taxação americana para carne. E esses cortes em específico aí que são enviados, não é, para os americanos. E eu queria saber de você hoje, né, sexta-feira, a gente consegue colocar para outros países e em relação também à China, né, que estendeu aí as investigações, estendeu aquele prazo, né, que a gente vinha falando desde o ano passado, daquela investigação sobre carne bovina. Os últimos dias eles foram recheados de boas notícias para o setor de carne bovina aqui no Brasil. Primeiro, realmente temos essa expansão de vendas para o México, a China comprando mais. Essa prorrogação da investigação é uma excelente notícia, porque isso era um fantasma que assombrava os exportadores de carne, não só aqui do Brasil, como de outros países. Então é muito importante ter essa percepção que essa mudança de viés lá na China, que pode acontecer ali em novembro, pode mudar completamente a dinâmica das exportações globais. O que nós sentimos aqui também no mercado é que a China tem priorizado compras do Brasil. Ela comprou mais carne bovina brasileira em 2025 e abriu mão de produto australiano, de produto dos Estados Unidos, da Europa. Então o Brasil está conseguindo, da Argentina, do Uruguai, o Brasil está conseguindo expandir suas vendas para o mercado chinês, está tendo aí uma boa capacidade de exportação e devemos bater um recorde de embarques agora em 2025. O tarifaço ele gerou um efeito, uma preocupação muito grande ali em julho, mas agora essa questão já foi assimilada, o mercado já percebeu a capacidade brasileira de exportação, de atender outros mercados, aquela dificuldade que a Austrália, Nova Zelândia, Argentina e Uruguai vão enfrentar para atender várias frentes de demanda simultaneamente, é quase que um cobertor curto realmente. Então o Brasil vai se aproveitar. Nesses momentos em que esses países priorizarem Estados Unidos, outras frentes de atuação vão se abrir aqui para o Brasil, justamente por conta dessa característica de uma maior dificuldade desses mercados em atender vários países simultaneamente, até porque o rebanho não permite isso. Para vocês terem ideia, hoje a Argentina comprou 10 vezes mais carne do Brasil em 2025 do que havia comprado ano passado. Então nós temos ali um mercado, não é normal a Argentina comprar carne brasileira, e isso é um sintoma, é um retrato muito claro da tamanha capacidade, da grande competitividade do Brasil em 2025. E toda essa capacidade aí, eu estava conversando essa semana, ontem, né, com um representante da Câmara Árabe, né, Brasil Árabe, e falando justamente isso, na carne congelada, que o Brasil pode exportar para países árabes. A gente já tem aí o frango halal, não é? E outros produtos aí, são 20 produtos listados que podem entrar nessa lista aí de ampliar as exportações para os países árabes. E carne congelada, ele me citou essa questão aí. O quanto que eles podem aumentar, né, nessa capacidade de compra, sendo que é um país que mantém muito rígido aí a questão, né, quando a gente fala sanitária, a parte religiosa, o halal, ele até falou que para o mel e outros produtos, tem a questão da embalagem, que tem que ter aquela certificação, mas nada inviável. Não é? Tem que ter a certificação para poder enviar. Mas para carne congelada, eu te pergunto, como é que está essa capacidade do Brasil em abastecer o mercado tendo essa questão aí halal? Realmente, o Brasil tem que fazer algumas adaptações nos seus produtos, tem que fazer adaptações em embalagens, etc. Mas, de qualquer forma, o Brasil hoje ele é referência global em embarques halal. Não é algo que o Brasil não sabe fazer, não é novidade. O Brasil já tem uma relação muito longa e muito tradicional com os países do Oriente Médio. São, não por acaso, se somando os países do Oriente Médio, eles são nosso principal comprador de carne de frango. Temos ali Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos,
Catar como compradores relevantes, compradores históricos da carne de frango aqui do Brasil. Da mesma maneira, para a carne bovina, o Brasil tem plenas condições de se adaptar, é um mercado consumidor gigantesco, são mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo, e o Brasil tem total capacidade de atender essas necessidades diante dessas adaptações. Fazendo essas adaptações, o Brasil deve sim conseguir atender esses mercados com maior ou menor dificuldade. Lembrando aqui o seguinte aspecto, que é muito interessante da gente posicionar também. É um mercado em que o Brasil pode crescer aí nos próximos meses entre 5% a 10% em termos de volume exportado. Então, é um mercado com potencial bom para o Brasil explorar. Fernando Iglesias, nosso analista aqui do canal, analista de pecuária das safras e mercado, muito obrigada por essa conversa hoje aqui, né? A gente finalizando a semana com análises, né, falamos de quase todas as proteínas aí. Fernando, muito obrigada, uma boa sexta para você. E a gente se reencontra semana que vem e já um excelente fim de semana para ti, viu? Um excelente final de semana para você também, Simone, para toda a nossa audiência. Um grande abraço a todos, até sexta que vem.